Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para trabalhar mais as nossas últimas unidades, a nossa matéria Doutrina de Deus, dentro desse conteúdo teológico tão maravilhoso que nós estamos estudando. E hoje eu estou gravando este vídeo, esta aula, para complementar um pouco o estudo de vocês, para passar algumas informações importantes sobre os nossos últimos conteúdos que compõem aí essa matéria tão brilhante, tão maravilhosa, chamada Doutrina de Deus. Então eu quero convidar você a ficar atento a essa aula. Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato e você fica atento a essa aula, porque eu sei que Deus tem coisas grandes para nós. Eu sei que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias em nossa vida. Nós nunca sabemos muito, porque a palavra de Deus é como um rio, e quanto mais nós mergulhamos, mais Deus tem para nos revelar da profundidade da sua palavra. Eu quero convidar você, independente do momento que você estiver assistindo essa aula, para a gente orar juntos e pedir a Deus o discernimento, pedir a Deus a sua graça, pedir a Deus a palavra de conhecimento aos nossos corações, para que de fato nós venhamos aprender, para que de fato esta aula, que é a palavra de Deus, seja como uma semente plantada sobre os nossos corações, e que venha dar fruto no tempo certo, na hora certa e no momento certo que Deus já determinou. Tudo que Deus quer de nós é ação, e eu creio que nós estamos nos esforçando para ter essa ação, que é conhecer mais da palavra de Deus. Isso não é mérito nosso, mas é graça. Isso se chama graça. Só de estar vivendo o Evangelho, só de estar tentando viver a palavra, nós estamos nos relacionando com a graça de Deus, e a graça de Deus é a grande porta que nos faz chegar até o Senhor. Amém? Então vamos falar com Deus, vamos orar agora. Senhor Deus e eterno Pai, te apresento, meu Deus, o teu povo na tua presença, te apresento esta igreja, te apresento os pastores desta igreja, Pai, te apresento, meu Deus, os alunos do curso de teologia. Senhor, nós estamos findando mais uma matéria. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprender, ainda que nas mínimas coisas, ainda que nos pequenos detalhes, nós temos aprendido um pouco mais do Senhor. A tua palavra para nós é novidade todos os dias. A tua palavra para nós é a esperança, Senhor, dos nossos dias. Por isso eu te peço que o Senhor visite este irmão, esta irmã que está agora em sua casa, em seu quarto, aonde estiver, ouvindo da tua palavra, ouvindo o teu evangelho. Que o Senhor o visite, meu Deus, e dê vitória, em nome de Jesus. Amém? Irmãs, meus irmãos, hoje nós vamos iniciar trabalhando a nossa terceira unidade. Mas eu quero já adiantar a princípio que nós vamos estudar nesta aula de hoje, neste vídeo, duas unidades. Nós vamos estudar a terceira unidade e nós vamos estudar a quarta unidade. Mas sempre dando início aí naquilo que antecede, no princípio dessas unidades, nós vamos falar agora do título, do tema, os atributos de Deus. E os atributos de Deus, eles estão descritos lá na terceira unidade da sua apostila, do seu livro, na página 53. Então, se você pode, abre a sua página 53 e me acompanhe em nome de Jesus. Nós vamos ver hoje sobre o tópico, o tema, atributos de Deus. É bem interessante falar sobre os atributos de Deus. Tem coisas profundas acerca desse conteúdo para a gente aprender aqui hoje. Amém? Então vamos introduzir para vocês um pouco da matéria do tema atributos de Deus. Olha o que diz o título. Introdução ao tema. Sendo Deus Espírito, dotado de personalidade, conforme o pensamento cristão, ele possui poderes indispensáveis ao Espírito, que são pensar, querer e sentir. O ser composto desses poderes pessoais tem determinado modo de proceder, determinadas qualidades morais. Na teologia, chamamos de atributos as características pessoais atribuídas a Deus. Então, quando a gente fala de atributos, nós estamos falando das características pessoais atribuídas a Deus. Então, uma pergunta para você
o que é estudado na matéria doutrina de Deus, no tema atributos de Deus. Quando a gente fala de atributos de Deus, nós estamos tentando analisar, nós estamos tentando estudar as características pessoais atribuídas a Deus. E é isso que nós vamos ver nessa aula. Deus existe como espírito dotado de personalidade, e os seus atributos lhe são inseparáveis, porque é por meio deles que percebemos o seu modo de proceder e as suas qualidades morais. Assim como Deus possui atributos, também possui personalidade e vida. Através da revelação cristã encontrada na Bíblia, percebemos que os atributos de Deus também encontram-se manifestos em Jesus Cristo. Passemos a estudar esses atributos à luz do que encontramos nas Escrituras. Os atributos de Deus classificam-se do seguinte modo. Veja só. Então, quando a gente estuda atributos de Deus, nós estamos estudando algumas características pessoais sobre ele. E dentro do tema atributos de Deus, nós temos dois atributos que Deus ele tem. Então, quantos atributos Deus tem? Nós vamos falar hoje de dois atributos que o nosso Deus tem. O primeiro atributo que eu quero falar hoje é o atributo natural de Deus. O primeiro atributo é o atributo natural de Deus. O segundo atributo é o atributo moral de Deus. Então, dentro da matéria doutrina de Deus, Deus possui dois atributos. Primeiro, atributo natural. Segundo, atributo moral. Vamos narrar um pouco sobre isso para que você possa compreender. Não vai ser tão difícil a compreensão acerca disso. Olha só, por atributos naturais ou incomunicáveis, entendemos serem aquelas características do ser de Deus que só Ele possui. Então, quando a gente fala de atributos naturais, nós estamos falando de características que só Deus possui. Talvez você pergunta, me dá um exemplo de um atributo natural de Deus, um exemplo de um atributo que só Deus possui. Vou dar um exemplo bem claro para você. A eternidade. Deus, Ele é eterno. Nós passamos como seres humanos. Os nossos dias na terra, eles estão contados, mas Deus é eterno. Uma pergunta: é possível o homem possuir um atributo natural, como a eternidade, no corpo, na matéria? Não, porque os nossos dias na matéria são contados, mas Deus, Ele é eterno. E quando a gente diz que Deus é eterno, nós estamos falando de uma característica natural de Deus. Quando nós falamos que Deus, Ele é imutável, Ele não muda, nós estamos falando de uma característica natural de Deus. E o que é característica natural? É uma característica que só Deus possui. Acho que ficou bem compreensível isso para você. Característica natural são características que só Deus possui. Por exemplo, a imortalidade. O homem morre, Deus é eterno. A onisciência. Deus, Ele está presente. Deus, Ele está em todos os lugares. A imortalidade, a eternidade são atributos naturais de Deus. São características naturais que só o nosso Deus possui. Então, esse é o nosso primeiro tópico aqui da matéria doutrina de Deus, falando dos primeiros atributos aí que Deus possui. Mas tá bom, se a gente já viu atributo natural, agora a gente vai ver atributos morais, tá? Então, os atributos naturais são atributos que só Deus possui. Agora vamos ver um pouco dos atributos morais de Deus. Olha só, ao criar o homem, Ele não nos comunicou ou cedeu nenhuma partícula desses atributos ou qualidades: onipotência, imutabilidade, onipresença. Por exemplo, são atributos que só Deus possui. Para resumir para vocês os atributos naturais que Deus tem. Agora nós vamos falar aqui de atributos morais. Vou colocar até um X aqui no meio, tá? Que se diferencia dos atributos naturais, eles são diferentes dos atributos morais. Olha só, os atributos morais, por sua vez, são peculiaridades do caráter divino
no que tange a sua moralidade. Entre esses atributos estão justiça, amor e santidade. Agora veja comigo, Deus ele é justo, Deus ele ama e Deus ele tem santidade. Isso é um pouco da definição dos atributos morais de Deus. Só que quando a gente fala dos atributos morais de Deus, nós não falamos de características que só Deus tem. Por quê? Porque o homem ele pode buscar a santidade. Lógico, ninguém pode alcançar a santidade de Deus, ninguém pode imaginar a santidade de Deus, mas o homem ele pode procurar o caminho da santidade buscando a Deus. O homem pode buscar o caminho do amor conhecendo o Evangelho. Então os atributos morais eles se diferem dos atributos naturais, no sentido de que os atributos naturais são atributos que só Deus possui, e os atributos morais são atributos que o homem pode possuir, que o homem tem dentro de si. Que o homem que serve a Deus, ele busca santidade, ele busca amar o seu próximo. Isso aí é uma definição de atributos morais que Deus possui e que o homem pode também buscar, não como Deus. Então eu não quero que você entenda que eu estou comparando o homem a Deus em alguns aspectos, não é isso. Não é possível comparar Deus aos homens, mas eu quero dizer que o homem pode buscar ser justo, por mais que não há nenhum justo na terra. O homem pode buscar a justiça, o homem pode buscar o amor, o homem pode buscar a santidade. Ele nunca vai chegar no estado de perfeição dentro da soberania de Deus, mas ele pode procurar esse caminho. Agora, atributos naturais, homens não podem possuir, como imortalidade, onipresença, onipotência, e alguns outros aí que compõem os atributos naturais, tá? Nós vamos falar aqui agora um pouco sobre um pouco desses atributos que eu vos citei, narrei aqui, que são os atributos naturais, tá? A gente sempre ouviu falar acerca desses atributos, mas é importante citar porque está no livro e é importante a gente relembrar, tá? Vamos falar um pouco aqui da onipresença, olha só, página 54. Como a doutrina da onipresença é muito confundida e mal interpretada, iniciaremos com a abordagem informando a esse atributo, não é? Não se pode dizer que onipresença é só o ato ou efeito de Deus preencher os espaços do lar. Então, quando a gente lembra da palavra onipotência, geralmente a gente tem aquele costume de dizer que Deus está presente em todos os espaços do lar. Só que dentro do conteúdo teológico, a gente vai ver que isso é um pouco mais profundo, porque Deus não precisa de espaço. Consigo compreender tanto que é um pouco mais profundo? Porque se a gente se resume em dizer que Deus está em todo espaço, a gente está dizendo que Deus ele precisa de um espaço para estar ali. Só que na verdade Deus é tão soberano que ele não precisa de espaço para estar onde ele quer estar. Deus é Deus, Deus é soberano. Então eu estou falando para você aqui da onipresença dentro do sentido e do contexto teológico. Vamos ler aqui, olha só. O espaço não existe para Deus. Então quando a gente fala que a onipresença ela se resume em Deus estar em toda parte, todo espaço, eu estou limitando Deus. Está errado dizer isso? 95% não, porque é o modo popular da gente dizer. Mas dentro do contexto teológico, eu preciso de uma explicação mais profunda. Então, o contexto teológico vai dizer: o espaço não existe para Deus. Então, quando nós falamos que Deus precisa de um espaço, eu estou limitando quem? Deus. Sendo que Deus não precisa de espaço, porque Ele é. E se Ele é, Ele não precisa de espaço. Ele não precisa de céu, de terra, de nada. Por quê? Porque antes que houvesse dia, eu sou. Ponto final. Olha só. A matéria preenche o espaço. Se nós associarmos a essa ideia, estamos cometendo um enorme erro, e assim faríamos um julgamento de Deus em seu modo de existir. A ideia é que Deus está distribuído por todo o espaço, como a atmosfera, também é errônea. Essa ideia pertence ao materialismo e não ao cristianismo. O materialismo idealiza Deus distribuído por todo o espaço, como a atmosfera, etc. Há quem interprete a onipresença de Deus como se ela estivesse em tudo. Essa ideia, do mesmo modo,
semelhante à primeira, pertencendo ao panteísmo, teoria já comentada na unidade anterior. Então a gente viu na aula passada sobre o panteísmo, tá? Então, olha o tanto que é interessante. Cada interpretação de cada contexto dentro da Bíblia Sagrada, ou de cada interpretação de cada contexto dentro do estudo teológico, nós precisamos tomar cuidado ao pronunciar. Nós precisamos tomar cuidado ao dizer, porque talvez a gente pense que está falando certo, porque as pessoas dizem que está certo, ou porque o Google diz que está certo, e às vezes a gente acaba cometendo um grande erro, como esse estudo um pouco mais profundo sobre a onipresença. O Google tem resposta para tudo, mas um bom estudo teológico, um bom conteúdo teológico vai te dar base para muitos anos e muitos tempos. Então, o que a matéria teológica, no contexto da onipresença de Deus, quer dizer para a gente? Que nós não podemos dizer que Deus se resume só nas partes que compõem o espaço. Nós não podemos dizer que Deus está em todo lugar, falando materialmente. Por quê? Porque Deus não precisa de lugar, Ele é. Isso que o estudo teológico quer dizer para a gente, tá? Então eu acho que passei um pouco para vocês sobre a onipresença. Agora a gente vai falar aqui da onisciência. Olha só, a onisciência é definida como o estado de ter conhecimento total ou qualidade de saber tudo. A onisciência de Deus não é restrita a uma única pessoa da Trindade, de modo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos, por natureza, oniscientes, tá? Importante dizer que a onisciência e a onipresença são dois atributos inseparáveis, tá? Olha só, tudo Deus presencia e por isso é onipresente. Para Ele não há e nem pode haver surpresas. Olha o que é interessante, olha o que o texto teológico está dizendo: não existe surpresa para Deus, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E quando eu olho para esse texto teológico, eu abro um parênteses aqui e vos digo acerca do livro de Gênesis, quando o homem pecou, né? Vocês lembram da história de Adão e Eva, quando eles pecaram ali no jardim, e aí vem Deus, né, chamando Adão, chamando por Eva, e eles estavam escondidos. Por quê? Porque eles já haviam pecado. E aí quando Adão responde, diz: Senhor, eu estou escondido. Porque e Deus estava falando com Adão, né, no meio do jardim, e Deus falou: mas quem te ensinou que você estava nu? Por que Deus está perguntando isso? Será que Deus não sabia que Eva já havia comido daquilo que ela não poderia comer? Será que Deus não sabia que eles estavam escondidos pelo pecado? É lógico que Deus sabia, é claro que Deus sabia, mas Deus estava querendo ouvir a sinceridade do homem. Deus estava querendo ouvir da boca do homem, por mais que ele sabia do seu pecado, Deus queria ouvir. Ou seja, não existe surpresa para Deus. Deus sabe o começo, Deus sabe o meio, Deus sabe o final. Olha só, Deus jamais foi surpreendido por condições que lhe dificultem a ação. Olha o que diz o texto de Mateus 6,8: porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Então eu reforço a tese dizendo: não existe surpresa para Deus. Olha o que diz o texto: o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vocês pedirem. Onisciência: Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Agora nós vamos falar aqui da onipotência. Olha só, ao passarmos vista pelos assuntos estudados, entendemos que Deus é espírito pessoal, bom, criador, sustentador e que dirige todas as coisas. É importante sabermos que em Deus há duas formas de onipotência. Olha só, a onipotência moral, que diz respeito a Ele próprio, e a onipotência física, que é relacionada com a criação. Se considerarmos a onipotência só do ponto de vista de sua
suas relações para o universo, não teremos a concepção verdadeira do valor da glória da onipotência de Deus. O aspecto mais nobre e exaltado da onipotência divina é a moral. Vejamos algumas considerações sobre ambas, moral e física. Então, quando a gente fala de onipotência de Deus, nós temos duas: onipotência moral e a onipotência física. Vamos ver aqui. Deus é tão poderoso que não pode praticar o mal e nem pode ser tentado. E assim que compreendemos a onipotência moral. Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então olha o que diz o texto, né? Quando a gente fala de onipotência moral, nós estamos dizendo que Deus ele é tão poderoso que ele não pode praticar o mal, nem se ele quisesse, por causa da sua soberania, por causa do seu poder. Eu sei que é difícil tentar imaginar a lógica de Deus, e é difícil e é impossível, mas quando a gente fala de onipotência moral, é que Deus não pode fazer o mal. Por causa da sua onipotência moral, ele não engana, ele não mente, e ele cumpre suas promessas. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre isso, e é muito interessante. Eu disse para você que quando Deus ele tem a onipotência chamada onipotência moral, é porque Deus não pode ser tentado e Deus não pode fazer o mal. E dentro da onipotência moral nós temos o que? A bondade de Deus e principalmente o cumprimento de promessas. Quando a gente fala de cumprimento de promessas, às vezes a gente pensa assim: mas Deus está cumprindo isso na minha vida porque eu tenho sido fiel. Quem diz isso não entendeu o que é graça de Deus, porque nada do que Deus faz na nossa vida é porque nós merecemos, mas tudo que Ele faz na nossa vida é porque existe algo chamado onipotência moral. E o que é a onipotência moral? É que Deus não pode ser tentado, não pode fazer o mal, e Deus ele é cumpridor de promessas. Então, independente se você é bom, se você é mau, se você ora toda madrugada, não, é porque eu orei muito, é porque eu jejuei demais, é porque eu sou forte com Deus, é porque eu leio a Bíblia muito, é porque eu estudo muito. Meu querido, meu irmão, não é porque você merece, é por causa da fidelidade de Deus, da graça de Deus, é porque Ele tem uma onipotência moral e Ele é fiel para cumprir promessas. Enxergando a onipotência moral por um prisma positivo, podemos dizer que devido à sua onipotência, não há bem que Deus não consiga fazer. Lá no livro de Romanos, capítulo 7,15, Paulo nos escreve, dizendo: porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Difícil é fazer sempre o que devemos, somente Deus e ninguém mais faz. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o que eu quero fazer de bom eu não faço, mas o que é ruim eu não quero fazer, isso eu faço. Então Paulo aqui nesse texto, ele está expondo a fraqueza humana. Paulo aqui nesse texto, ele está dizendo que o crente às vezes, o que ele quer fazer de bom na sua fraqueza ele não faz, mas nas suas fraquezas, o que ele não quer fazer, às vezes ele faz. E isso aqui é uma coisa que nós seres humanos nós temos, mas isso aqui Deus nunca vai ter, porque Deus ele é bom, generoso, fiel e não pode ser tentado. O que Ele tem que fazer, o que Ele decreta, Ele faz. Então quero que você entenda: onipotência moral, Deus não pode ser tentado, Deus não pode fazer o mal, Deus é cumpridor de promessa. Olha só, Deus tudo pode, para Ele não há obstáculo, e Ele não enfraquece diante do dever, faz o bem com muito mais facilidade que o diabo pratica o mal, por causa da sua onipotência moral. Ele tem o poder de sempre praticar o bem que deseja e nunca praticar nenhum mal. Com a definição dada acima, aprendemos que Deus é o Criador, é o sustentador, é o governador de todas as coisas, ou seja, Deus é também onipotente em relação ao universo.
Pelo fato de ter criado as coisas, temos prova satisfatória, incontestável, de sua onipotência física. Deus demonstra sua onipotência através do seu poder de criar. Na criação tem Ele a chave e o segredo de todas as coisas. A onipotência de Deus, revelada no universo físico, transcende todo o nosso entendimento. Então, por mais que a gente pense, Deus é bom, irmão, nós nunca vamos conseguir definir o tamanho da bondade de Deus. Nós podemos imaginar o tamanho da bondade de Deus para conosco, que Ele enviou o seu único Filho, unigênito, para salvar a nossa alma. O seu Filho foi dado por nós no Calvário. Só que quando a gente imagina que Deus é bom porque Ele fez isso, ainda seria pouco. Por quê? Porque o nosso conhecimento nunca vai chegar. Porque a bondade de Deus, a onipotência moral de Deus, ela transcende, ou seja, ela vai além do nosso conhecimento. Tudo que a gente pensa sobre Deus é muito além daquilo que Ele pode fazer. Olha o que diz o texto bíblico: Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Então, Deus, na ótica humana, é indefinível. Vamos seguir, Deus demonstra a sua onipotência através do seu poder de criar. Na criação tem Ele a chave e o segredo de todas as coisas. A onipotência de Deus, revelada no universo físico, transcende todo o nosso entendimento, porém, ainda maior que a magnitude e a onipotência moral, a mais alta forma da onipotência divina. Então, Deus não pode ser tentado, Deus não pode pecar, não pode errar. Deus é bondoso, generoso, e o fato de dizer isso transcende, vai muito além do nosso entendimento. Por mais que nós dizemos Deus é fiel, nós nunca vamos entender a sua fidelidade. Por mais que nós dizemos Deus é bom, nós nunca vamos definir a sua bondade. Por mais que nós dizemos Deus nos ama, nós nunca vamos definir o seu amor, porque Deus, Ele é maravilhoso, e todo pensamento sobre Deus transcende, vai muito além do nosso conhecimento. Irmãos, agora nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus. Eu falei um pouco aí sobre os atributos naturais. Como eu já ia dizendo, transcende o nosso conhecimento, é indefinível. Atributo natural, são atributos que só Deus possui, que o homem não pode ter, que o homem não pode alcançar. E agora a gente vai para os atributos morais. Vamos lá. Atributos morais de Deus: santidade. A palavra hebraica para santidade significa ser santo, deriva-se de uma raiz hebraica que quer dizer cortar ou separar. Então, quando a gente fala de santidade, a gente está definindo alguém que se separa, tá? Santidade é se separar. Por que muita gente critica as pessoas que buscam a santidade dentro da igreja? Por que o mundo nos critica? Por que o mundo nos persegue? Por que a atualidade nos persegue quando a gente busca a santidade de Deus? Exatamente pelo fato de que santidade significa separar. Ou seja, geralmente quem se separa incomoda. Então, se você se separa, pode ter certeza, irmão, você vai incomodar alguém. Você vai incomodar alguém dentro da sua casa que não entende. Você vai incomodar alguém dentro do seu trabalho que não entende. Você vai incomodar o seu vizinho que não entende. Você vai incomodar alguém na faculdade que não entende. Por quê? Porque quando você busca a santidade, você está se separando. E se alguns atributos de Deus, que são características de Deus, são características que o homem não pode ter, são características que transcendem o nosso conhecimento, isso para o ser humano é o que? Loucura. Então, se nós vivemos o Evangelho, se nós nos separamos em santidade, conforme diz o conteúdo teológico, nós vamos ser perseguidos, porque nós estamos nos separando. Então, a palavra santidade significa separar-se. E geralmente quem separa-se incomoda muita gente. Vamos seguir. A manifestação da santidade de Deus. A santidade de Deus revela-se na lei moral colocada no coração do homem e fala através da sua consciência.
mas especificadamente na revelação especial de Deus. Na lei dada a Israel, manifesta-se notavelmente. Essa lei foi planejada em todos os aspectos para produzir em Israel a ideia da santidade de Deus e fazê-lo sentir ardorosamente a necessidade de se ter uma vida santa, o lugar santo e o sacerdócio santo. Agora vejam comigo, olha que interessante. Quando a gente volta lá no Velho Testamento, a gente vê algumas cobranças de Deus. Aonde? Vamos para as tábuas dos mandamentos. Nós temos 10 mandamentos. Fora os 10 mandamentos, nós temos algumas leis, regras e ordenanças descritas no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, que são as repetições de diversas leis, na qual nós já vimos em matérias anteriores no curso de teologia, por isso que eu vou dizendo sempre, as matérias vão se encaixando. Então, nós vemos Deus cobrar santidade de uma forma, vamos dizer que na nossa lógica humana, no nosso sentimento humano, de uma forma dura. Mas o que Deus está querendo mostrar para o povo? O que Deus está querendo passar para o povo, dentro daquelas normas ali que tinham no passado? No tempo da lei de Italiano, olho por olho, dente por dente, quem pecar contra Deus, dependendo do pecado, deve morrer. Tem pecados de morte, tem gente que era apedrejada. Então, nós temos leis rigorosas. Quando nós falamos do sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha algo na sua testa, que vinha escrito, santidade ao Senhor. Agora, a pergunta é, por que tanta cobrança àquele povo? Porque a palavra santidade significa aquele que se separa. E Deus cobrava tanto daquele povo, porque queria aquele povo separado, porque queria aquele povo diferente dos outros povos. Aí está a resposta. Mas por que Deus cobra tal coisa? Por que Deus cobrava tal coisa? A lógica humana não chega nem perto do entendimento da vontade de Deus. Então, quando eu quero entender o porquê que Deus cobra certas coisas, o porquê que Deus imputa pecado a certas coisas, eu estou querendo entender aquilo que transcende o meu entendimento. Quando eu digo assim, mas por que isso aqui está escrito na Bíblia? Por que Deus cobra isso aqui? Por que isso aqui é errado? Eu estou querendo ultrapassar, transcender aquilo que não é minha atribuição. Porque a palavra de Deus, irmãos, não é para querer ficar procurando meio de dar volta naquilo que está escrito na Bíblia. Palavra é para ser cumprida. E a palavra cobra de nós santidade. Santidade é se separar. E se santidade é se separar, eu entendo hoje o motivo do porquê Deus cobrava naquela geração. Há alguns que dizem, mas aquele povo vivia debaixo de um jugo tão pesado, de uma lei tão pesada. Mas você já parou para estudar a cultura daquela época? Você já parou para estudar a cultura daquele povo? Você já parou para estudar como eram os tempos naqueles dias? E como era para o homem chegar até Deus? Nós não paramos para pensar nisso. Mas tudo que Deus cobrou no passado, Ele ainda continua cobrando de nós. Santidade ao Senhor. Santidade é se separar. Quando Deus cobra do povo leis que são, aos olhos humanos, leis que não têm lógica, ou leis severas, Deus está cobrando do povo santidade. E geralmente o que Deus cobra do povo gera loucura em algumas pessoas, porque as pessoas que estão de fora não entendem o ato de nós nos separarmos para Deus. Por isso, o tópico, atributos morais de Deus, santidade ao Senhor. Que possamos ter santidade e viver uma vida conforme o Senhor nos chamou para viver. Vamos falar aqui agora do amor, ainda dentro do tópico atributos morais de Deus. Uma das verdades máximas da revelação cristã é a que Deus é amor. O livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Muitas vezes nós tentamos definir o amor de Deus como o amor de uma mãe para
que o amor de uma mãe para o filho é um amor quase que inexplicável, é um amor quase que comparável, não dá para comparar o amor de uma mãe. Só que o amor de Deus, ele transcende o nosso entendimento. Se o amor de uma mãe às vezes é inexplicável, imagina o amor de Deus. Então peraí, tem como imaginar mesmo? Não, porque transcende o nosso conhecimento. Mas a Bíblia diz no livro de 1 João 4,8: Deus é amor, e isso é maravilhoso. Buscaremos compreender o significado dessa maravilhosa declaração de que Deus é amor após estudarmos a declaração do apóstolo João e conhecermos os ensinamentos de Jesus. Saberemos que só se pode conhecer verdadeiramente a Deus através do seu amor. Uma observação para você é que você leia o livro de João, tá? Principalmente porque João era conhecido como o apóstolo do amor. Nós vamos ver muitas coisas relacionadas ao tema dentro do livro de João. Eu indico você a ler, é muito interessante. Queremos ressaltar que o amor não é apenas um sentimento, pois o sentimento é passageiro. O amor não é constituído somente em sentir, pois o sentimento está vinculado mais à paixão do que o amor. O amor envolve principalmente a atitude em relação ao amado. Segundo a Bíblia, o amor nunca se acaba. Amor é a atitude firme e consistente de doar-se ente ou objeto amado e de tê-lo em íntima comunhão. Em relação ao amor de Deus, podemos dizer que Ele doa-se e dá tudo de bom para as suas criaturas, a fim de tê-las mais estreitamente em comunhão com Ele. Existem duas fontes de onde podemos aprender o que é o amor de Deus: o amor do homem e o amor do próprio Deus revelado em Jesus. Então, qual que é o amor do homem? O amor do homem a gente compara o amor de uma mãe com um filho, dos pais com seus filhos. Isso aí a gente pode chegar a gente não chega a uma definição, mas a gente pode imaginar. Agora, quando a gente vai querer estudar um pouco mais sobre o amor de Deus, é só a gente analisar a história de Cristo. E o que diz a história de Cristo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então olha o que diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, porque Ele nos amou de que forma? De tal maneira. É fácil dizer, Deus amou o mundo, mas é difícil definir, porque nós nunca vamos saber a definição de tal maneira. É muito profundo isso. Isso é uma característica moral de Deus, que os homens também têm. Os homens amam, não como o amor de Deus, mas os homens também têm. Característica natural, Deus possui, somente Ele. Moral, os homens podem buscar. Vamos lá. Irmãos, a gente termina aqui a terceira unidade, que fala sobre os dois atributos, tá? Então a finalidade da terceira unidade é exatamente isso: estudar os atributos de Deus, ok? Atributos naturais e atributos morais. Dentro da terceira unidade é isso que eu quero que você decore para o seu conhecimento básico em teologia. Deus possui dois atributos: atributos naturais, atributos morais. Atributos naturais, só Deus. Responde aí. Atributos morais, responde aí também. Beleza? Então eu acredito que você deve ter entendido um pouco sobre esses dois tópicos aqui, de forma bem resumida. E agora a gente vai passar para a quarta unidade, e eu prometo para você que não vai demorar. Beleza? Não vai demorar. Deixa eu apagar aqui. Vamos falar da quarta unidade. E a quarta unidade, ela vem estudando, tá na página 75. A quarta unidade, ela vem estudando a Trindade, tá? A Trindade. A primeira coisa que eu quero falar para você, tá, é que nós não temos em nenhuma página da Bíblia a palavra Trindade.
Beleza? A primeira coisa é para você fixar essa aula. A primeira coisa da quarta unidade que eu quero que você entenda e compreenda é que dentro do contexto bíblico, dentro das páginas que compõem a Bíblia Sagrada, não existe a palavra Trindade. Aí talvez você me pergunta, Gabriel, mas se não existe na Bíblia, por que você está passando? Porque a palavra Trindade, ela está relacionada com 3 pessoas. Primeiro, vou escrever de vermelho aqui que é melhor, né? Primeiro, ela está relacionada com o Pai. Segundo, com o Filho. Terceiro, com o Espírito Santo. Então, quando a gente fala de Trindade, nós não estamos falando de um tópico que foi exatamente tirado do contexto bíblico. Quando a gente fala de Trindade, nós estamos falando dos 3 que a gente sabe que se formam em um, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Eu quero que você tente imaginar comigo agora. Nós, como futuros teólogos, e aí a gente está se preparando para isso, se capacitando para estar pronto para ser a área de Deus. Mas a pergunta é: sempre a gente ouve os louvores, a gente ouve as orações, e geralmente nas nossas orações a gente ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Geralmente em alguns louvores a gente ouve Pai, Filho e Espírito Santo. Em algumas músicas a gente ouve Pai, Filho e Espírito Santo. A minha pergunta para você é: se alguém chegar para você, alguém que, vamos dizer um ímpio, que não conhece a palavra, conhece um pouco, mas não tem relacionamento com a palavra, não tem entendimento da igreja, e ele chega para você e diz: por que vocês dizem Pai, Filho e Espírito Santo? Como que é isso? Existe um mais forte do que o outro? Isso é alguém te perguntando. O Pai é maior do que o Filho? Na lógica humana, o Pai ele tem autoridade sobre o Filho. Mas se alguém te perguntar: o Filho é mais poderoso do que o Espírito? Como é que funciona isso? Qual seria a sua resposta? O que você responderia? O que você teria para passar para essa pessoa dentro da doutrina? E aí eu quero te passar agora, doutrina da Trindade. Nós estamos vendo nessa unidade a doutrina que nós chamamos de doutrina da Trindade. E se alguém te perguntasse isso hoje, você teria uma resposta? O que você falaria? Não, existe só um Deus. Eu quero que você entenda que a Igreja Assembleia de Deus, que as igrejas pentecostais e algumas denominações neopentecostais, enfim, elas têm essa doutrina, e aí não são todas as igrejas, irmãos, que creem na doutrina da Trindade. Como assim? Não são todas as igrejas. Eu vou dar um exemplo para você. Tem igreja que quando você vai batizar um crente, eles batizam só em nome de Jesus. O Filho é quem? O Filho é Jesus, né? No nosso batismo, o batismo da Assembleia de Deus, quando a gente vai batizar alguém, a gente batiza de jeito. Ele desce a água e a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem denominação que, se você batizar do jeito que a gente batiza, o batismo não serviu. Por quê? Porque eles negam a doutrina da Trindade. Porque para eles está errado dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para eles tudo é em nome de Jesus. Vou dar um exemplo para você de uma igreja que tem essa doutrina. É a igreja Voz da Verdade, do pastor Carlos Moisés, daquela banda que canta o escudo, chuva de sangue. Eles têm uma igreja que é uma igreja unicista. O que é a igreja unicista? Né? O que eles creem ali? Como que é a forma deles creem? Eles creem no nome de Jesus. Ou seja, eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E por que eles não fazem isso? Porque eles acreditam que isso pode gerar uma certa confusão e idolatria na mente do ser humano. Então assim, nesse contexto, quem está certo? Quem está errado? E eu já quero dizer para você que o tema doutrina da Trindade é um tema super polêmico, no meio evangélico. Existem denominações que seguem a doutrina da Trindade. A Assembleia de Deus é uma igreja que segue essa doutrina, e dentre outras denominações pentecostais. Mas algumas tradicionais, não todas, não utilizam essa doutrina da Trindade. Por que não utilizam? Porque dizendo eles que pode gerar confusão. Só que vamos lá, vamos para a quarta unidade, tá? Eu deixei essa pergunta para você. Existe um debate na internet do pastor César Cavalcante sobre esse tema, tá? Eu quero que você pesquise depois, só para fins mesmo, se você tiver interesse, sobre esse debate acerca da doutrina da Trindade. Inclusive, quem está debatendo é pastor Carlos Moisés e César Cavalcante acerca dessa doutrina aí, um debatendo com o outro e tentando chegar a uma conclusão. Eu deixo para você aí, pesquisa lá no YouTube, debate doutrina da Trindade, tá? Pesquisa lá que você vai encontrar esse vídeo. Depois também eu posso enviar para vocês. Mas enfim, o que é a Bíblia? Vamos à luz da Bíblia agora. Vamos para a Bíblia, tá? Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia nos fala sobre isso? O que a Bíblia nos ensina sobre a doutrina da Trindade? Primeiro, há pessoas que dizem que tem que ser só o nome de Jesus. A Assembleia de Deus é diferente. Há pessoas que dizem que não existem três pessoas, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo, que os três não existem, que Jesus é o Pai ao mesmo tempo, que Ele é o Espírito Santo ao mesmo tempo e que Ele é o Filho ao mesmo tempo. De fato é, mas como essência, o Filho tem a essência do Pai, o Filho tem a essência do Espírito. Só que eu aprendo com a Bíblia que são três pessoas. Gabriel, me convence que é três pessoas. Convence agora. Olha o que diz o texto, vou repetir de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ué, se o Pai enviou o Filho, significa que o Filho é uma outra pessoa. Vou provar em outro texto bíblico, livro de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem. Deus não estava sozinho lá, o Filho estava com ele. Então, a primeira coisa, dentro do estudo teológico da Assembleia de Deus, é que os três têm a sua pessoalidade, ou seja, eles têm a mesma essência. O Pai tem a essência do Filho, o Pai tem a essência do Espírito, o Filho tem a essência do Pai e o Filho tem a essência do Espírito. O Espírito tem a essência do Pai e o Espírito tem a essência do Filho. É por isso que tem uma música, até para ficar claro para a gente, que fala assim que os três se formam em quem? Em um. Ou seja, os três se formam em uma só essência. Alguns dizem, Jesus é Deus? Sim. Porque dizer que Jesus não é Deus é heresia e é negar o que Jesus fez por nós no Calvário. Mas como assim? Se Jesus é Deus e o Pai que está no céu, olha para você ver tanto que esse assunto ele é complexo. Como dizer que Jesus é Deus e o Pai está no céu? É porque ele tem a essência de Deus, ele tem a essência do Pai. Por que nós batizamos a Assembleia de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que tantas pessoas têm dificuldade nesse contexto? Porque a Bíblia nos ensina isso. Os discípulos batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. A igreja, ela cresceu, ela está sob a doutrina de quem? Dos apóstolos. A igreja, ela está baseada na doutrina
os apóstolos. E aonde cresceu, aonde se formou a doutrina dos apóstolos, que a igreja crê que foi direcionado pelo Espírito Santo? A partir do livro de Atos. Então, se você pega o livro de Atos para frente, você vê ali como era a forma da igreja daqueles dias. E nós usamos a doutrina que os apóstolos usaram para exercer a nossa fé nos dias de hoje. Então, o que eu quero que você entenda aqui da quarta unidade é que o assunto sobre doutrina é um assunto polêmico, é um assunto que gera discussão. Mas vamos para a pergunta. Se alguém chegar na gente e perguntar: irmão, e aí? Um é mais poderoso que o outro? Isso é lógico? Não. Os três têm o mesmo poder. Agora, se nos perguntarem: um é diferente do outro? A resposta diferente que eu digo é na personalidade, ou seja, o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Aí a resposta é sim. Na personalidade são pessoas separadas, ou seja, na forma de falar, irmãos, tá? Porque a essência é a mesma. Viu tanto que esse tema é meio complicado e complexo? O Pai, ele é uma pessoa, o Filho é uma outra pessoa, e o Espírito, ele é uma outra pessoa, e tem a sensibilidade. Viu como é interessante? Eu disse para você que os três têm a mesma essência, são pessoas diferentes, mas têm a mesma essência. Agora veja, o Filho manifesta a graça do Pai, e o Espírito Santo manifesta a misericórdia, a consolação do Filho. Diante disso, nós podemos concluir que nós temos três pessoas separadas que têm a mesma essência. A pergunta é: Deus é um só? A resposta é sim. Se eu estiver orando dizendo Jesus, se eu estiver orando dizendo Espírito Santo, se eu estiver orando dizendo Deus Pai, está certo? Tudo está certo. Não há confusão nisso, porque os três se formam em um. Então eu quis resumir essa quarta unidade para você da seguinte maneira: se um dia alguém te perguntar, você vai saber explicar. São três pessoas separadas que têm a mesma essência. O Pai tem a essência do Filho e do Espírito, o Filho tem a essência do Pai e do Espírito, e o Espírito tem a essência do Pai e do Filho. Beleza? Nós vamos, na nossa prova, que vai ser presencial, nós vamos debater um pouco mais a fundo sobre a doutrina da Trindade, tá? Nós vamos debater um pouco mais a fundo, detalhar um pouco mais esse estudo acerca da doutrina da Trindade. E se vocês tiverem algum comentário a fazer também, antes de a gente fazer a prova, a gente vai comentar aqui na aula presencial. Se tiverem dúvidas também, pode trazer para a aula que a gente conversa e debate aqui antes da prova, tá bom? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Essa foi a nossa aula de hoje, nossas terceira e quarta unidade. Falamos um pouco de doutrina de Deus, sobre algumas características importantes que Deus tem, e também falamos sobre um pouco da doutrina da Trindade, tá bom? Vamos fazer uma oração e finalizar. Senhor Deus, te agradeço por essa aula, te agradeço pela tua graça, bondade e misericórdia. Guarda, Pai, as nossas vidas, guarda as nossas irmãs, guarda cada um de nós, Pai, na tua presença. Deus, eu te agradeço por poder falar da tua palavra e por nós estarmos firmes naquilo que o Senhor, Pai, meu Deus, nos chamou para estar. Deus nos capacita e nos traz o ensino da tua palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o dia da prova. A paz do Senhor.